aqui da aba RTV. Mas agora nós vamos àquele comentário brilhante de sempre, com a sua experiência, com a sua sabedoria, com a doutora, nossa doutora Jussara Galto, lá do Rio Grande do Sul. Bom dia, seja bem-vindo, Jussara. Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Estamos começando uma nova semana. Bom dia, Santa Catarina também, e ao nosso Rio Grande, e a todos que nos escutem e nos ouvem, onde quer que esteja, em qualquer horário. O vídeo de ontem não ficou muito claro. Assim, acho que não ficou muito bom de se ouvir. Eu vou até abordar alguns assuntos que eu abordei ontem, porque eu acho que não deu para entender certinho. Mas isso faz parte, né, Adilson? A gente estamos longe uns dos outros, tu numa cidade, o Gabriel noutra, e eu noutra, em estados diferentes também, então. Mas fazemos o que podemos para estarmos juntos com o nosso público, com as pessoas que nos respeitam, que nos assistem e que contribuem também com o Pix para que eu consiga sobreviver nessa jornada, que não é fácil. Precisamos de ajuda uns dos outros. Se eu tenho sido a voz daqueles que não têm voz, ou porque não podem, ou porque não querem, ou porque não têm acesso ao meio de comunicação, é por esses que eu falo. Então, já que eu faço, eu esperneio, eu grito, eu me arrisco por conta da nossa futura liberdade, da nossa futura democracia, porque hoje nós não temos democracia. Só os falsos, os fingidos, os comunistas esquerdistas que dizem que nós fizemos uma democracia. E qualquer coisa que a gente faça, até respirar um pouquinho mais fundo, isso aí já é um atentado ao Estado de Direito. Então, nós deixamos que isso tudo acontecesse. Que as coisas chegassem nesse ponto que chegaram. A gente descer com um nó completamente impossível de ser desamarrado. Tenho que invocar ao conhecimento, a sabedoria grega milenar, não é que nos conta a fábula, a história do nó górdio, que era um nó dificílimo, impossível também de ser desatado, que havia num lugar e que liberaria uma certa qualidade de vida e uma melhoria para o povo daquele lugar, daquela cidade. Então, muita gente fez todas as tentativas. Os prêmios eram altíssimos se alguém conseguisse desamarrar aquele nó. Chegou uma pessoa extremamente inteligente, corajosa e com fé em si mesmo, chamado Carlos Magno, e com a sua espada, cortou o nó pelo meio, e o nó se desfez. Então, assim, quando as coisas às vezes parecem tão difíceis, não tem solução, então são uma solução abrupta. Talvez uma solução vinda de fora. E é nessas águas que nós estamos navegando agora. Estamos lutando do jeito que podemos. Eu estava dizendo que eu faço a voz de vocês, e estava começando a agradecer, já veio o nó górdio, os Pix que vocês me mandam todos os meses e com os quais eu posso sobreviver com dignidade. Eu continuaria e continuarei fazendo esse trabalho que eu já não chamo de trabalho, eu chamo de missão. Mas se vocês me ajudarem, se vocês como estão me ajudando, eu não peço muito, eu peço um pouquinho para cada um. Que um pouquinho de cada um vai dar o suficiente para que eu consiga ter uma vida normal, pagar as contas básicas, inclusive a internet com a qual eu me comunico com vocês, a própria luz, sem isso não seria possível, enfim. E compras básicas também, porque vocês não esqueçam, eu nunca escondo isso, eu recebo apenas uma aposentadoria por idade. É isso que eu recebo. Então, claro que eu me sustentei muitos anos ainda com a advocacia, e fiz outros trabalhos, inclusive terapias alternativas, que eu gosto muito, que eu faço, tem algumas que são muito boas, com resultados extremamente positivos.
Mas eu estou agora, assim, numa idade até, que tudo fica mais complicado, porque justamente pela falta dos meios adequados. Porque se fosse em outras épocas, eu teria outra facilidade, outros meios de comunicação e de sobrevivência. Mas tá, já acabou por aqui no meu agradecimento, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que vocês entendem, não é, o que eu estou fazendo, gostam, curtem e esperam que eu continue fazendo por mim e por vocês. E eu faço isso com todo amor do mundo, com a maior satisfação, sempre agradecendo a Deus que me deu uma capacidade para estudar, para reter o que eu aprendi, reter na mente, não esquecendo, e tendo a coragem também de dizer tudo o que eu digo sem nenhum medo. Porque, eu sei lá, o Silas Malafaia, que é de quem pretende falar nessa live de hoje, o pastor Silas Malafaia disse que o problema que eles têm com ele é que ele é um homem sem medo. Não tem medo de nada, nem de morrer, nem de ser preso. Eu também não tenho. E sempre digo isso para vocês, não tenho medo. Enquanto eu puder, eu falarei. Enquanto eu puder, serei exemplo para vocês. Enquanto eu puder, eu estarei nas reuniões com vocês. Eu estarei nas palestras que vocês me convidam. Eu estarei no telefone, puxando pessoas para as reuniões, para os bandeiraços para São Paulo, para Brasília, agora em Brasília, né, dia 7, para Porto Alegre, no Parcão, porque isso é a minha missão. Não é só fazer a live, é também fazer a live, a qual eu faço com extremo prazer. Então, mas eu estava dizendo que nós temos que cortar esse nó. E se a espada vem de fora, não tem importância. Porque quem ajudou a apertar esse nó foi o mesmo povo, só que da banda contrária, da banda esquerdista, da banda comunista, o mesmo povo americano que encheu o Brasil de dinheiro para comprar os meios de comunicação, para comprar o judiciário, para comprar o Congresso, para comprar tudo que estava se expondo à venalidade aqui no nosso país nesses últimos anos. O que aconteceu? Por que detonou tudo isso aí? Um homem sério, um homem impoluto, um homem que não tem crimes, um homem que nunca roubou, que só faz o bem e que a liberdade do seu povo viveu sempre dentro das 4 linhas. E é exatamente disso que ele está sendo acusado agora, de ter tramado um golpe que só existe na cabeça dos psicopatas, dos aproveitadores que mamam nessa onda de psicopatia, porque tem bons empregos, tem benesses, tem mais facilidade para roubar. Porque se nós dissermos qualquer coisa, por mínima que seja, mesmo que seja verdadeira, e ela não soar bem aos ouvidos dos tiranos que regem o Brasil, nós somos penalizados por isso. Somos penalizados com perda de redes sociais e até prisão. E alguns até a morte. Porque já teve gente que morreu na prisão em estar preso injustamente. Inclusive, nós todos sabemos, não só os advogados, que essas pessoas que estão presas, perdendo tempo de vida, perdendo saúde, perdendo a vida, por conta de vocês, corruptos, ladrões, psicopatas, que dominam a República hoje, o próprio Estado vai ter que pagar essas pessoas. E eu acho justo. Eu não acho justo nós pagarmos o rombo bilionário feito no INSS pelo irmão do Cachaça, do Lula cachaceiro, desgovernante desse Brasil, por todos os outros que o seguem, que são amigos, tudo da mesma laia, tudo gentalha, que não está nem aí para o povo brasileiro. Inclusive, a gente acaba misturando os assuntos, inclusive o desrespeito é tão grande, o desrespeito é tão poderoso, que o cachaceiro trouxe, recordou uma coisa inominável que ele fez no passado. Uma coisa que se qualquer um de nós fizermos aqui, hoje, aqui em Bé, tu aí, Adilson, Santa Catarina, em qualquer lugar do Brasil, se alguém tiver uma fala
que se considere, que os outros considerem racista, essa pessoa é julgada, condenada, presa e ainda tem que pagar multa por conta disso. Entretanto, ele disse, xingou um ministro, como é que ele tinha coragem de botar numa revista ao lado de uma mulher branca, corada, bonita, aquele homem desdentado e ainda negro, como se o ainda negro fosse assim um pejorativo. Se dá para classificar, eu classifico um pejorativo de última. Esse pejorativo já é o fim, né? Mas ele teve com essa coragem. Imaginem essa frase na boca de um bolsonarista. Do Bolsonaro, então, nem se fala, pena de morte. Sem fazer nada. Ele já está condenado. Porque já há algum tempo, tanto o cabeça de ovo, o corrupto maior, o ditador dessa nação, já disse que há 40 anos e todo mundo já sabe que é de 40 anos para cima. Então já houve o julgamento. Não houve a presunção de inocência. As provas foram discutidas ao extremo, provando que é tudo mentira, que é tudo invenção, que é tudo doideira. Para não dizer palavrões piores. E mesmo assim, haverá o julgamento e já com essa perspectiva de 40 anos para mais. Imagina se ele fala que um homem desdentado e ainda negro não estava adequado a representar o Brasil. Pena de morte. Inventaria uma pena de morte. Para o caso se o Bolsonaro dissesse isso. Mas não se perturbem demais. Não sofram demais além da conta. Preservem-se. Tenham fé em Deus. Acreditem. A coisa está mudando. E vou repetir aqui as palavras do nosso ex-ministro, que tanto orgulhou o Brasil, que elevou o nosso patamar, que deixou o nosso ex-presidente, que é nosso presidente ainda, porque foi o mais votado em 22, ele deixou num patamar, deixou bilhões em caixa. E, no entanto, nós estamos agora bem pior do que estávamos no começo desse desgoverno, desse pinguço. E eu vi uma pergunta hoje, a Michelle está sendo muito criticada, porque ela falou chamou cachaceiro de pinguço. O que você acha? Eu vou dizer o que eu acho. Acho que ela está errada. Ela foi muito educada, muito fina. Falou pinguço. Eu chamo de cachaceiro. É isso que ele é. Um bagaça cachaceiro. E sempre foi. E sempre se orgulhou disso, como se orgulha da sua ignorância, da sua falta de estudo, sua falta de cultura, de sabedoria. Porque a sabedoria dele, burro, ele não é, eu digo para vocês. Não o considere burro. Não o subestime nesse quesito. Ele é inteligentíssimo. Só que é uma inteligência voltada para o mal. Voltada para o seu egoísmo. Ele se dá sempre bem em todas as circunstâncias e o resto é o resto. O resto não representa o Brasil. O resto é gente negra e desdentada. Eu sou negra desdentada, todos aposentados todos são perante os olhos dele. Aquela que ele me demonstrou ali, naquele asco, daquele ser humano, aquele ser humano nos representa. Aquele ser humano somos nós, desdentados e negros. Porque é assim que ele considera uma pessoa que não merece ser divulgada, que não merece aparecer, que não merece representar um país. País de quem, cara pálida? País dos cachaceiros, dos ladrões, dos corruptos, dos insensíveis, dos psicopatas, dos togados que rasgaram a Constituição, os guardiões da Constituição colocaram a nossa lei maior numa lata de lixo. Foi isso que eles fizeram. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é reforçar o pensamento que já campeia, por que não dizer,
porque já se espalha por toda a Europa. Tanto que tudo que o Trump está fazendo para ajudar o Brasil, para desfazer o que eles fizeram, que a esquerda americana fez no passado, a União Europeia está a favor, está aplaudindo. Vários países, independentemente, já se manifestaram. O Parlamento Europeu, que são os representantes de todos os países da Europa, já se manifestou a favor das sanções, a favor do Brasil, e eles também vão aplicar sanções, e eles também já estão investigando o Boca de Sapo, não é, que achou que roubar aqui era pouco, tinha que roubar também em Portugal, migrou a sua fortuna, migrou o que ele roubou de nós, não pessoalmente, assim, não o povo, mas se vendendo para fazer julgamentos errados, tortuosos, por corrupção. Então, ele se vendeu para a pessoa que tinha pessoas que têm muito dinheiro, mas usufruindo de um cargo mais alto da nação no aspecto jurídico. Ele não teve a menor pudor, não teve. Agora deve estar apavorado, deve estar muito temeroso e vai chegar nele a justiça. Talvez não americana, mas a justiça portuguesa, porque já estão investigando, já estão constatando e já estão estudando os meios de punir. Então, isso eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês entendam que a coisa não está tão ruim. A direita está crescendo no mundo. O mundo está dando uma guinada para a direita. E é onde nós estamos. E nós é que estamos forçando essa volta, esse retorno à normalidade. Porque a esquerda é contra a corrupção, é contra a venalidade, é contra o aborto, é contra o uso de drogas, o uso abusivo de drogas, tenta salvar a juventude, a educação, a segurança. Eles estão numa situação, creiam vocês ou não, estão piores que nós. Ainda não há a divulgação, não há publicidade do horror que alguns países europeus estão vivendo agora, nesse momento, por causa que a esquerda abriu as fronteiras com a desculpa de generosidade, com a desculpa de abrigar os fugitivos de guerra, vítimas. Com essa desculpa, eles deixaram entrar a escória do mundo nas suas fronteiras. Então, hoje nós temos uma França destroçada, nós temos um governo periclitante que estava começando a se declarar, a se definir como socialistão. Socialistão é comunista, entendeu? Não existe a palavra socialista, ninguém usa socialistão, mas é o que era o presidente, é o que é o presidente da França, porque ele era bonito dizer que o governo é socialista. E agora que esse socialismo abriu as portas, e na Alemanha também a mesma coisa, estão sofrendo. Na Inglaterra, as pessoas não podem declarar-se cristãs sob pena e riscos de estarem ofendendo os não cristãos, os que vieram da Ásia e que nem sequer acreditam em Deus, ou acreditam, mas com um Deus com outro nome, e não um Deus do amor e da bondade, mas um Deus extremista, um Deus xiita, que essas pessoas que também estudam o Corão, ou o Alcorão, como se diz também, essas pessoas, eles fazem isso por Deus. Não é. Eles são bandidos e deificam a bandidagem, a crueldade e o ódio. E a maior vítima naquela outra banda do mundo tem sido Israel. Um povo completamente poderoso na sua inteligência, na sua sabedoria, na sua ciência, nas artes,
na literatura, que também é arte, enfim. Eles são o único escopo, aqueles marginais que vivem ali do outro lado, não os palestinos, não as pessoas do bem, mas aqueles bandidos que fazem deles um escudo, aqueles bandidos, eles é que são os extremistas, eles é que querem a morte dos israelenses. É uma questão assim, ó, milenar, diríamos, mas o que não é milenar é como é que se diz? Essa exacerbação da crença, porque eles não fazem por um amor a um Deus. Deus é sempre amor, não importa o nome que tenha. Na Bíblia, Deus tem vários nomes, tem muitos nomes. E você sabe disso. Então, nós estamos caminhando, apesar de tudo, nós estamos caminhando para a direita. São novos países não, países com novos governos de direita, e isso está atingindo a América, e nós aqui na América do Sul já temos a Argentina, estamos recebendo ajuda, estamos tentando desesperadamente nos salvar através da ajuda americana, e também Venezuela, que assim que puder, assim que aquele cara for preso, aquele bandido mor venezuelano, que ele for preso, ou que ele desapareça de alguma forma, um bunker, ou sei lá, explodido em 1000 pedaços, eu não sei. Eu não desejo a morte dele. Esses bandidos, eu não desejo a morte. Eu desejo que eles vivam muitos anos para pagar o que fizeram, para pagar os seus crimes, para servir de exemplo para a humanidade. Como nós já tivemos alguns casos na era moderna, usamos o exemplo da Alemanha, né? Que a Alemanha puniu, quando pôde, a longa-manos da justiça alemã, chegou aqui na América, onde tinha muitos escondidos, e conseguiu colocá-los em julgamento. Alguns já tinham sido julgados por lá, outros nunca foram encontrados. E dizem, há muita controvérsia sobre a morte do próprio Hitler, que não se sabe se ele morreu daquela maneira como é contada pelas pessoas que viviam naquela época no seu entorno, ou se ele fugiu também. Há grandes desconfianças até hoje que ele tenha fugido para a América do Sul, mas precisamente para a Argentina, e que agora já tenha, né, já tenha ido para outro lugar, para um inferno qualquer aí. É o que eu espero, onde ele esteja. Mas então, nós estamos aqui, foi dito, e muito bem dito, que o liberalismo está dando espaço ao conservadorismo. Então, isso aí você não podem esquecer, tem que acreditar e tem que repetir isso aí, porque é o nosso futuro, é nosso retorno à normalidade. Os liberais fizeram alguns bem feitos, outros mal feitos, mas, enfim, em função dessa mudança que eu estou dizendo para vocês, os conservadores já estão no banco da frente, dentro dessa alegoria que foi criada. Os conservadores estão no banco da frente, os liberais já passaram para o banco de trás, e os comunas, e a esquerda das trevas, já caiu do caminhão. Já está lá meio estonteada, perdida. É assim que está caminhando a humanidade agora. É assim que os países estão começando a respirar e a retornar a todas as liberdades, né, de direito de ir e vir, de falar. Claro que quem disser o que não deve, o que não pode, em relação à lei, tem que ser julgado dentro do devido processo legal, absolvido ou condenado, se condenado, cumprir pena, enfim, como deve ser em todos os lugares, e como o homem já vem tentando fazer desde a antiguidade mais remota. Lá Entre Rios, nessa região da onde praticamente nasceu a humanidade,
entre o rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, lá viveram grandes civilizações. E lá foi criado o primeiro código de leis do mundo, da história da humanidade, pelo menos conhecido até hoje, o Código de Hammurabi. E já todas as leis subsequentes, até os dias de hoje, têm a sua base, a sua raiz lá. Claro que a coisa evoluiu, e nós, por exemplo, podemos dizer, e aprendemos nas faculdades, que nosso direito é baseado, fundamentado no direito antigo, no direito romano. E hoje nós temos, assim, nós somos, eu digo nós, a humanidade, né, os países civilizados, somos enriquecidos com legislações mais modernas, mais adequadas ao nosso tempo, mas que sempre privilegiam a verdade, a justiça, acima de tudo. Então, vocês vejam que a esquerda está perdendo força no mundo. E nós já percebemos que aqui, entre nós, isso já está acontecendo e está bem claro. Porém, estão eles, os malvados, os malvadões, eles estão nos estertores, eles estão no fim da jornada deles, graças a Deus. Então, eles estão assim, agindo com todo o desespero possível, porque eles são ratos e estão encurralados. Eles não sabem mais. Não sabem se enfrentam o gato ou se jogam no mar. Estão no navio, estão encurralados. E seja o que Deus quiser, que cada um tenha o que for do seu merecimento. Se for cadeia, que seja cadeia, pena bem longa. Se for perda de bens, perda da liberdade, perda da liberdade é cadeia. Mas perda de outras coisas importantes para eles, que eles tenham essas perdas. Precisam ter. Porque hoje pessoas inocentes estão sendo atacadas. E nós vamos, agora para resumir, misturando um pouco do programa de ontem, que ficou quase inaudível, eu vou trazer a lembrança, né, da prisão, um pouco que foi dito ontem, a prisão do pastor Silas Malafaia, por exemplo. Ele vem falando, vem mostrando a cara, vem fazendo a sua voz ser ouvida e empolgar os brasileiros de bem. Empolgar aqueles milhões que seguem a Bolsonaro. Porque Bolsonaro é um homem de bem. Não dá para dizer diferente. Se eu disser que ele é mais ou menos, se eu disser o que a esquerda diz dele, eu virarei uma mentirosa. E você também. Porque ele é um homem do bem, é de família, tem filhos maravilhosos, e eles, justamente por causa disso, são perseguidos. Porque uma família como ele tem, gerar aqueles filhos, educar, criar, e serem agora também os nossos defensores, meu Deus do céu, isso é um maior orgulho que um pai e uma mãe pode ter. Pois bem, então o pastor Silas Malafaia, chegaram nele, é cortina de fumaça, é para disfarçar o julgamento que está vindo aí, para disfarçar outras situações, ou para mostrar que a gente não, eles não estão tão perdidos, tão apavorados com as pseudo ou com as sanções que já estão chegando. Tem alguns que mesmo não acreditam, não chegou neles, não acredito. E até em quem chegou, tem maluco maior ainda tentando desmerecer isso que está acontecendo. Estão tão acostumados a torcer a verdade para o lado deles, do jeito que convém a eles, que eles não se dão conta que nem todo mundo é maluco, é sem vergonha, é corrupto e é psicopata. Não é assim. Isso existe em todos os lugares do mundo, mas algumas pessoas. Então, o pastor Silas Malafaia, por sua coragem, seu heroísmo, a sua luta, porque ele também não é um homem novo, ele junta milhões nas ruas para gritar o nome do Brasil. Porque, no fundo, nosso partido é o Brasil. E com quem é que nós aprendemos isso? Com o Bolsonaro. Bolsonaro, um dia está no partido, um dia está no outro. Porque eu também não gosto muito dos partidos, né? Não tem nenhum
que eu consiga botar a mão e dizer, aqui dá para a gente entrar sem medo. Então, como eu estou nessa geleia geral aí, tem o meu partido, que não é dos bons, não é. Ele mente que é de direita, na época das eleições, depois, durante os governos, eles votam com o governo mais torto que seja, mas é assim todos, é geral. Quando a gente faz uma investigação no Congresso, a gente descobre que não tem país, não tem, meu Deus do céu, que não tem representante popular neste país que não tenha, tem as exceções. Mas é tão vergonhoso dizer que as exceções é que são certas, que é uma vergonha muito grande, muito maior dizer que nós temos um Congresso cuja maioria é corrupta, sem vergonha, são bandidos. E agora, o ano que vem, estarão todos na rua de novo, pedindo seu voto, indo na sua casa. Por isso que você é responsável pela situação, pelo status quo que estamos vivendo hoje. Porque vocês votaram nesses bandidos. Eu também já votei em bandidos, sem querer, é claro, mas cada vez eu me sinto mais na obrigação de escolher bem meus candidatos e ensinar as pessoas. Pelo amor de Deus, não vire as costas, não chacoalhe os ombros, não diga que uma eleição não é importante, não diga que política não importa, porque respirar é um ato político. Então, não me venha com essa. Se você paga água, paga luz, paga energia até solar, se você paga tudo que come, tudo que pensa, você paga coisas que você nem sabe, que vem embutido nas taxas bancárias, que vem nas folhas de pagamento, no console, sei lá como é que se chama agora. Tudo é embutido de taxa que você paga. Esse dinheiro, esse somatório todo, é que faz a grandeza de uma nação ou a sua desgraça. Porque aqui no Brasil, até uma mulher de origem obscuríssima, que conheceu o cachaceiro quando ele era presidiário e ela era visita sexual, você sabe, né? Essa mulher gasta esse dinheiro como se ele desse em árvore, como se ele tivesse uma fábrica. Tem, mas só que não é possível usar. E ele estivesse sempre fabricando dinheiro, só que a fabricação desse dinheiro é através dos impostos. E ela gasta bilhões. E ele anda com tênis, que talvez use uma vez só, de R$8.000. É quase o salário do ano inteiro de um aposentado. E ele é amigo dos pobres. Você diz amigo dos pobres. Imagina se ele vai andar com esse tênisinho barato que o Bolsonaro anda. Imagina. Não tem cabimento. Porque ele se acha melhor, se acha superior, porque o Nikita Khrushchev, lá na Rússia, se achava também, usava só o sapato italiano, o banheiro dele era de ouro, e o povo comunista lá, tão desesperado, passando tanta fome, tanta miséria, tanta necessidade, que cada país, aqueles que compunham a Rússia, se separaram, lutaram, houve mortes, não foi uma coisa assim, de boa, mas houve guerras, houve mortandade, para que eles de novo se recuperassem, voltassem à sua origem. Porque pior do que a morte, é a falta de liberdade. E as pessoas precisam ser livres para crescer, para reproduzir. Precisam ter uma boa educação. Precisam parar de ouvir mentiras. Isso não é só uma aspiração brasileira, é uma aspiração do mundo inteiro. Quem começa a ter isso aí, começa a ter crescimento social, moral, espiritual, em todos os sentidos. Então, voltando a Silas Malafaia, ele falou, um dia foi preso. E a maioria, chacoalha os ombros. O problema dele. Falou que não devia. Como falou que não devia? Nós temos que falar tudo o que queremos. Se a nossa fala for ofensiva, for ilegal, for criminosa, nós pagaremos por isso. Agora, falar o que é bom para o povo, só porque não agrada a um tirano, isso não é crime. Mas para que isso acontecer, torne crime, eles acabaram com os códigos, acabaram com a Constituição, acabaram com tudo. Então, eu vou lembrar vocês que eu já falei no outro dia, no programa da semana passada, eu falei para vocês no Leopold Brecht, que é um teatrólogo alemão que viveu na segunda parte do
do século XIX, e parte de morreu no século XX, na metade também, e ele tinha alguma simpatia pelo socialismo, mas nunca chegou a ser marxista, nunca chegou a ser comunista. Numa situação como nós estamos agora, contingencialmente, eu nem sei exatamente qual, é porque isso aí estudei tão atrás, eu me lembro das palavras que ele disse e que ficaram muito gravadas na minha mente, quando ele se referia à perda da liberdade, à perda dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, dos direitos básicos. Ele dizia assim: primeiro vieram e levaram os negros, mas eu não sou negro, não fiz nada. Depois vieram e levaram os operários, eu não era operário, não fiz nada. Depois vieram e levaram os miseráveis, eu não sou miserável, não era miserável, também não fiz nada. Um dia eles vieram e levaram a mim, e ninguém fez nada por mim, porque eu não tinha feito nada por ninguém. Então, eles estão prendendo todo mundo. Um dia, já aconteceu, né, com o Roberto Jefferson, Daniel Silveira, aquelas milhares de pessoas que estão presas lá no Rio de Janeiro, muitos na Papuda, alguns já morreram, outros estão lá à beira da morte, né? Essas pessoas batalhando por um ideal. Então, essas pessoas é que estão em defesa nesse momento. E é por eles, por todos que tiveram a perda de suas liberdades, de seus direitos, é que nós estamos lutando. Então, o Brecht se arrependeu. No momento que ele foi preso, ele viu a barbaridade que ele tinha feito. Então, agora, depois de todos aqueles que prenderam aqui, prenderam A, B, C, Bolsonaro, ameaçam de prisão os filhos de Bolsonaro, e agora, por último, né, o Silas Malafaia. E amanhã pode ser você, pode ser eu, mas eu vou esperneando. Eu vou exercendo o meu direito de espernear, quer dizer, que se diz em latim jus, esperneante, até o fim. E assim que estão indo todos. Ninguém muda de ideia. Isso significa ninguém larga a mão de ninguém. Então, fica de olho. Porque ontem, anteontem, em janeiro foram aqueles milhares, e depois outros, e outros, e outros, e agora Silas Malafaia. E eles estão fazendo tudo isso aí, uma preparação psicológica, nessa ideia psicopata do cabeça de ovo, de que isso aí vai distrair um pouco a população. Não, nós estamos muito atentos também para a barbárie que aconteceu nesse domingo, no Rio de Janeiro, que foi assaltada a casa da mãe do Eduardo Bolsonaro, da mãe do Flávio Bolsonaro, e também a mãe do Carlos Bolsonaro, e os avós de Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro. Sofreram muita violência, foram amordaçados. Imagina o terror, com arma na cabeça, e onde é que está o dinheiro? E o dinheiro, porque o Bolsonaro manda dinheiro para vocês. Então, isso aí é barbárie. Ninguém está livre, principalmente se for da família Bolsonaro. Mas todos nós estamos na mão da bandidagem, porque o nosso país não é gerido por um partido. Não é. Nós já viemos denunciando isso há anos. O PT não é um partido político, é uma facção criminosa. E não é partido dos trabalhadores, partido das trevas. Entenderam? Essa é a realidade. Então, hoje, né, talvez, hoje ainda aconteça alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa, e pode ser que seja amanhã. Mas não importa, nós ficamos 40 anos jogando na mão desses bandidos no nosso país. Nós, o povo que vota, o povo que elege, o povo que não tem coragem de escolher um bom candidato, ou que, mesmo assim, não tem, às vezes, um bom candidato para votar. Isso não é novidade. Quando Enéas foi candidato, eu votei no Enéas. Não tinha chance. Você sabe? Era o melhor homem para governar o país naquela época. E gostava, e era fã, amigão do Bolsonaro. Porque os semelhantes se atraem. É o óbvio.
Então, naquela época, eu votei nele. Não, os outros, para mim, não valiam nada. E os outros foram para o segundo turno. E que foi o Collor e o Cachaça, eu acho. E eu não votaria no Cachaça jamais, porque já sabia, não tinha essa noção, essa certeza que eu tenho hoje, tinha uma noção. Que a gente sabia quase nada do Foro de São Paulo, que recém estava nascendo. E o PT é o Foro de São Paulo. Como todos os partidos de esquerda, é PSOL, é P não sei o quê, é todos os esquerdistas, todos esses que só berram, fazem escândalo, fazem besteira lá no Congresso e perseguem os seus pares, seus colegas, só esses, eles são da esquerda. Esses são da facção criminosa. Então, não é segredo para ninguém, não se façam de tontos, não se façam de bobos. O Cachaça é assim com o PCC. Eu ia ser o reitor, mas não. Apesar dos reitores terem se vendido também. O ditador do nosso país, hoje, foi advogado do PCC. E quem tem memória, e que não se faz de bobo, há de lembrar aquelas faixas enormes, uma questão muito grave que houve nos presídios no Nordeste, e que eles colocaram, em São Paulo também, e que eles colocaram faixas: queremos Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. E o Alexandre de Moraes, segundo, de acordo com a vontade do PCC, foi parar no Supremo Tribunal Federal. Os meios escusos que ele usou, que ele levou, e que os outros o empurraram, isso não vem em conta agora. O que vem em conta é que o PCC exigiu a presença dele. Ele está lá e hoje é o nosso ditador. Essa é a triste realidade. E vocês têm que acordar. Tem gente ainda dormindo. E tem gente que ainda nem está pensando em acordar e já está pensando no mimimi seguinte. Pois é, mas agora a esquerda e a direita, a gente não sabe o que é isso, o que é aquilo. Sabe sim. Sabe sim. Você faz que não sabe. Porque se fazer de ignorante é também extremamente deletério para o país, na questão eleitoral, quanto qualquer outra maldade que você faça com suas próprias mãos. Porque você usou a sua mão, a sua inteligência, para votar num canalha, num ladrão, para votar num membro, não de um partido, para votar num membro de uma instituição criminal, uma facção criminosa, como se diz hoje. Gente de Deus, eu desejo para vocês uma semana maravilhosa, com grandes resultados, muito positivos. Não se entreguem, continue na luta. Estamos aí para isso e eu estou aí para puxar vocês, para levantar, para ajudar. E vocês também têm que me ajudar. E assim é que a gente faz um verdadeiro exército, um exército de paz, de amor, um exército que não pega em armas, mas usa a palavra, usa a Bíblia, usa o terço, dobra os joelhos e fala com Deus. Esse é o nosso povo, esse é o nosso exército, e nós seremos os vencedores. Amo vocês, e até amanhã, se Deus quiser.